É o WW voltando do intervalo, dando boa noite ao Lourival Santana. Isso significa que nós vamos tratar de assuntos internacionais, mas tudo a ver com a nossa economia. Porque começa agora, está começando agora, nesse instante também, a cúpula do Mercosul lá em Porto Iguaçu, na Argentina, do lado de Foz do Iguaçu. O Brasil assume a presidência rotativa do bloco. Lula estará no evento amanhã. Entre os principais temas está, evidentemente, um acordo com a União Europeia. O Mercosul tem uma situação peculiar, ele teve uma queda expressiva na participação das exportações dos países que integram esse bloco. E o Daniel Hittner fez a lição de casa para nós, vou passar a palavra a ele e ele traz os principais dados. Daniel, contigo. William, a gente preparou uns números aqui que a gente vai traduzir num telão para mostrar essencialmente o seguinte, que o Mercosul tem se tornado, nas últimas 2 décadas, cada vez menos relevante para o comércio dos próprios sócios, ou seja, de Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Em 2001, ele representava 18,6% das exportações totais dos sócios. E esse número baixou praticamente pela metade, para 10,4% no ano passado. O que significa isso? Que o Mercosul está perdendo espaço nesses mercados para o avanço de produtos chineses, mas também está primarizando muito as suas exportações. O Brasil, por exemplo, exporta... os 3 principais produtos de exportação do Brasil são soja, petróleo e minério de ferro. E aí fica muito pouco ali dentro do Mercosul, né? Vai muito para a China, vai muito para a União Europeia. Agora, veja o que acontece com a indústria em particular. E aí a gente tem um outro gráfico que mostra a evolução ao longo dos últimos 20 anos dos produtos industriais brasileiros. O que fica das exportações industriais dentro do Mercosul aumenta mais de 3 vezes. Isso, num primeiro olhar, é bom. Significa que a Argentina, principalmente, está comprando da gente geladeira, eletroeletrônico, carros, produtos que a gente não está conseguindo vender em outros mercados. Mas aí tem outra pergunta, por que a gente não está conseguindo vender em outros mercados? Ora, por altíssimo custo Brasil, por baixa competitividade da nossa indústria. Só para se ter uma ideia, hoje Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai representam 1,13% das exportações industriais no mercado global. Ou seja, é quase nada. Ou seja, se desaparecer, ninguém nota. Abaixo de 2%. Agora, eu queria, era a sua apreciação da seguinte declaração, feita há pouco, algumas horas atrás, pelo chanceler do Uruguai. Ele declarou o seguinte, o bloco, o Mercosul, não tem consolidado políticas internas que permitam um aumento substancial dos laços comerciais entre os próprios sócios. E o bloco tem ficado de fora de importantes negociações comerciais que acontecem no cenário internacional. Ele está falando, não funciona nem para dentro nem para fora. De acordo com uma fonte minha, 600 diferentes produtos manufaturados e semi-manufaturados estão bloqueados na alfândega argentina por causa daquela política de permissões de exportações dentro do bloco. Então, que tipo de arranjo comercial é esse que sanciona, impede a entrada de produtos que vêm de países do seu próprio bloco? Dizem que é uma união aduaneira imperfeita, mas não é nenhuma união aduaneira isso, né? É um sistema que privilegia tudo aquilo em que o país não é competitivo, ele não deixa entrar. E isso é, sobretudo, o caso da Argentina. E são os industriais argentinos que estão demandando isso aí, porque são insumos, são produtos químicos para a própria indústria argentina. Mas essa política do Alberto Fernandes, que foi criada pela Cristina Kirchner quando ela era presidente, hoje ela é a vice dele, é para impedir a saída de dólares. No fundo é isso, eles não têm dólares para pagar as dívidas deles e nem para importar nada. E o chanceler argentino, Santiago Cafiero, usou hoje um argumento que é impressionante. E o que minha fonte me diz isso prova que ele nem entende do comércio. De fato, ele é um cientista político, que era chefe de gabinete do Fernandes, e ele falou de cotas para carne. As cotas para carne da União Europeia são 99 mil toneladas por ano, que não é nada, são carne premium que os 4 países
exportam para a União Europeia. Ele diz assim, se o acordo for fechado, entrar em vigor, nós vamos exportar menos, porque nós estamos exportando mais do que as cotas. Essas cotas são absolutamente irrisórias. O Mercosul exporta 3,2 milhões de toneladas de carne bovina por ano para a União Europeia, dos quais 2,4 milhões pelo Brasil. O problema de tudo isso a gente já sabe que a Argentina é assim. O problema é que agora o Brasil se juntou à Argentina nisso. Antes, pelo menos, o Brasil pressionava a Argentina para reduzir a tarifa externa comum e estava reduzindo ali 2 pontos percentuais, 20% havia sido conseguido isso. Mas agora o Brasil se junta a esse protecionismo argentino e cria novos obstáculos, como na questão do protocolo adicional que a União Europeia apresentou e está esperando uma resposta do Brasil. O Brasil vem adiando sistematicamente essa resposta. E cabe ao Brasil dar a contraproposta, porque é o único país amazônico do Mercosul. E vem falar de compras governamentais, como se as empresas pequenas e médias do Brasil dependessem do governo para sobreviver. Isso não é verdade, são meros pretextos para não deixar que esse acordo entre em vigor. Agora, deixa eu botar isso de novo em contexto. Os números que o Daniel Hittner estava citando na participação dele agora inicialmente vêm de um documento apresentado ao público hoje pela Confederação Nacional da Indústria. Ela vem a público com um catálogo enorme de demandas que ela coloca ao governo brasileiro em primeiro lugar, mas é evidente também que coloca aos governos dos países sócios do Mercosul. Entre elas, Raquel, facilitação de comércio. É o contrário do que o Lorival está acabando de dizer. William, eu estava tentando aqui pesquisar, porque eu cobri uma reunião do Mercosul em Porto Iguaçu. Eu estava tentando lembrar aqui há quantos anos foi. E o cenário, ele não muda. E é o que o Lorival está descrevendo e um pouco da demanda que a CNI está colocando, porque a questão do Mercosul, e Lori, eu não acho que assim agora que o Mercosul se junta, que o Brasil se junta à Argentina. Isso é um vai e vem conforme a conveniência política de quem está no poder, né? Quando você tinha os governos do PT lá atrás, você também tinha uma ligação com a Argentina para evitar qualquer tipo de avanço no livre comércio. E você tinha lá atrás a discussão, chegou-se a tentar incluir a Venezuela no Mercosul. Eu estava comparando com o Bolsonaro, com os 4 anos anteriores. Exato, com os 4 anos do Bolsonaro. Mas se a gente levar isso numa discussão um pouco mais ampla, que é o que a CNI, quando ela olha a importância do comércio ao longo do tempo e que você vai diminuindo, eu acho que isso entra no cerne da questão, porque o Mercosul, ele não tem esse tratamento de Estado independente do governo de turno. Mudou o jogo dos governos que estão nos países, mudou a orientação. Então, por exemplo, se você tem o governo do PT aqui, um governo mais de esquerda na Argentina, pronto, não anda nada. O Uruguai fica lá reclamando porque é um país pequeno, precisa se abrir para o mundo e nada avança. Por isso que eles vão se cansando desse imobilismo. Se você tem um pouquinho de jogo ali, você ganha um governo mais aberto ao livre comércio aqui, como era, não digo nem Bolsonaro, porque ele não gostava de livre comércio, mas Paulo Guedes. E do outro lado, o Macri, você avança um pouco, vai lá e assina com a União Europeia, mas depois não coloca nada em vigor. Pode, é falta assim, não existe um planejamento estratégico, é conforme a conveniência política. A demanda dos exportadores brasileiros, no caso a CNI, exportador de produtos industriais, qual é a demanda deles? Concluir e assinar o acordo de associação Mercosul-União Europeia sem reabertura de negociações. Exatamente esse é o ponto. O governo brasileiro está dizendo que essa side letter, aquela, como é que a gente traduz em português? Protocolo adicional, obrigado, Lorival, colocado ao acordo, significa reabertura de negociações? Pois é, fica uma situação contraditória com o que querem os agentes econômicos e o que tem defendido o governo nesse momento, né? E acho que o Lorival tocou esse ponto de compras governamentais que, de fato, parece uma coisa muito menor diante de todos os ganhos que pode se ter nesse acordo. E muito, e aí me corrijam se estiver errado, mas tenho a impressão de que a agenda, principalmente para os governos do PT em relação ao Mercosul, ela acaba sendo muito mais política, geopolítica, do que econômica. A questão econômica acaba entrando em segundo plano nessa questão. Por isso que a gente está falando novamente se, de forma escamoteada, toda essa discussão de inclusão da Venezuela, a discussão
de inclusão da Bolívia, sendo que não vão ser players que vão fazer a diferença nessa questão de comércio exterior. Você pode ajudar a pergunta que ele fez? Bom, essa questão da Venezuela ela é explosiva, né? Assim, se o governo quiser torpedear de vez, fazer esse Mercosul implodir, é trazer essa questão da Venezuela. Já fez isso uma vez. O governo... O que não significa que não possa fazer de novo, como a gente tem visto quando se trata de Venezuela e o governo Lula. Essa mesma equipe que está governando hoje, Celso Amorim e o próprio presidente Lula, se orgulham de terem impedido a criação da área de livre comércio das Américas lá no início dos anos 2000, como se isso fosse do interesse da América Latina. O que aconteceu, de fato? Os países que tinham interesse em fazer livre comércio com os Estados Unidos firmaram acordos bilaterais. Se eles tivessem firmado em conjunto, como uma região, teriam negociado em condições muito melhores. Era a proposta dos Estados Unidos. Então, na verdade, essa política acabou beneficiando os Estados Unidos, que fecharam os acordos com todos os países que interessavam, e o Brasil continuou protegido. Agora, qual é a novidade? O new kid on the block é que agora a indústria brasileira é contra esse protecionismo, porque ela não é só exportadora, ela é importadora, porque ela está integrada às cadeias de valor. O Daniel está pedindo a palavra? Não, só pedir um ponto que eu acho que é importante, talvez o Daniel toque nele, é que a tal da side letter, ela vem dos europeus. Então, se o governo Lula e o governo argentino precisavam de um pretexto... Os europeus ajudaram, Daniel? Não, é só um ponto que é o seguinte, a gente fala muito das negociações externas, mas o Mercosul há tempos deixou de ter um dinamismo interno. Esse é um ponto fundamental. Os governos de esquerda, tradicionalmente, gostam muito do Mercosul político, do Mercosul cultural, de órgãos ali acessórios, de discutir a entrada da Venezuela, da Bolívia, etc., e tendem a olhar pouco o seguinte: você tem uma tarifa externa comum, que é o que compõe a União Aduaneira, em que 40% dos produtos no Mercosul não seguem essa tarifa. Você tem barreiras comerciais na Argentina e no próprio Brasil que não são adequadas para uma zona de livre comércio. E você tem uma série de acordos que não eram necessários em 91, no Tratado de Assunção que criou o Mercosul, mas que hoje são muito importantes. A gente está falando de acordo de comércio eletrônico, acordo de segurança cibernética, acordo de indicações geográficas que protegem produtos com denominação de origem. Por incrível que pareça, o Mercosul, em alguma brecha, em algum momento, houve muitos acordos firmados entre 2016 e 2017 no governo Temer. Foi um período bastante fértil ali de negociação. Só que esses acordos chegam no Congresso para serem ratificados e não completam a ratificação. Então, ou no Brasil ou nos outros 3 países, estão há 5, 6 anos se prolongando. Então, o Mercosul carece dessa própria modernização para dentro. Não é só o acordo com a União Europeia, é também para dentro. Que impulso o Brasil dará, Raquel e Yuri? Afinal de contas, a gente está assumindo a presidência. Quer começar, Yuri? Impulso para o Mercosul? Nós estamos assumindo a presidência, começamos a apresentar um assunto assim. Por 6 meses. Nós temos, nós estamos ali na cadeira com o martelinho. Só se for político. Há um impulso que eu consigo imaginar o governo brasileiro querendo dar aí batendo de frente com o Uruguai, por exemplo, ou outros países da região, é tentar colocar a Venezuela, tentar incluir a Bolívia, tentar ampliar o bloco dentro dessa visão sul-americana que é tão cara a eles. Eles já fizeram isso no passado. Deu errado, né? Porque o Mercosul tem regras democráticas, o Mercosul, a Venezuela não atende os critérios técnicos mesmo para se inserir no Mercosul, ela não consegue entrar dentro da TEC, da tarifa externa comum. Eu acho que se tem algo na cabeça ali dos formuladores de política externa é de dar esse impulso político. Eu não consigo enxergar o governo brasileiro fazendo ali todo um esforço para, por exemplo, destravar o acordo Mercosul-União Europeia e aprovar de vez. Eu vou nessa linha, mas acho que, por outro lado, depois de 6 meses, se não conseguir haver nenhum mínimo avanço nas conversas com a União Europeia, isso vai ter um peso forte aí em todas as pretensões internacionais do presidente Lula. Tem um fator lúdico, não é, Lorival? Aquela molecagem diplomática que fizeram lá atrás para colocar a Venezuela, junto com aquela inesquecível tarde no estádio de futebol em Mar del Plata, com Chávez,
cantando e a multidão repetindo. O WW é um programa de família, mas há muitos adultos acompanham. E como se foi uma ocasião pública, todos juntos cantando Alca, Alca, al carajo. Foi um canto que entusiasmou a muchedumbre. E aí vamos.